Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa formação. Hoje iremos estudar sobre escolha e aplicação de uma metodologia participativa. Temática: aplicação na escola de uma metodologia participativa para conhecer a realidade. Conforme a temática, pretende-se aplicar uma metodologia que tenha a participação dos alunos da EJA para que possamos conhecer a sua realidade e, a partir dessa realidade, planejarmos a nossa educação. Problematização: como podemos utilizar e sistematizar o uso de pesquisa participativa para desenvolver práticas pedagógicas que respeitem e valorizem as experiências de vida dos estudantes da EJA, integrando-as ao currículo de forma a promover um aprendizado contextualizado, significativo e relevante. Essa é a problematização que queremos estudar um pouco nessa noite. Objetivo: orientar docentes da EJA para implementar métodos de pesquisa participativa em suas práticas pedagógicas, com o propósito de coletar, analisar e sistematizar os dados que reflitam as necessidades, interesses e o contexto dos alunos. E, tendo em mãos as necessidades, os interesses e contexto de vida dos alunos, nós teremos mais informações e mais estratégias para trabalhar com eles nas nossas salas de aula. Uma das formas para trabalhar e entender a realidade dos alunos é através das pesquisas que nós podemos realizar. Pesquisas participativas a partir da carta pedagógica intitulada como Educação de Jovens e Adultos, Idosos e o Desafio da Construção de um Currículo em Diálogo em suas histórias de vida. Então, uma das formas para entender a realidade é através da carta pedagógica, né? O aluno escrever uma carta da sua realidade diária, do seu contexto, do seu ambiente social, enfim, tratar do seu dia a dia. E ali com o professor e com os demais alunos, né, socializar essas informações. Quando falamos em pesquisas na educação, em especial na EJA, estamos tratando de uma questão teórica e metodológica que orienta a construção do currículo, considerando os conhecimentos da escola na relação e na centralidade das vivências dos estudantes. Então, se faz necessário e é muito importante conhecermos os projetos de vida, a cultura, os saberes, os conhecimentos, a religiosidade, a sexualidade, o gênero, os mitos, os vínculos sociais que fazem parte ali dos estudantes da EJA. Aqui é um modelo de como podemos trabalhar uma pesquisa de campo para conhecer a realidade do aluno da EJA. Nós temos o eixo do histórico escolar, o que investigar nesse eixo: vivências anteriores com a escola, abandono, repetência, retorno à escola. Como pode ser feita essa pergunta?
Como foi sua história com a escola antes de entrar na EJA? Então, é um eixo que pode ser abordado nessa pesquisa de campo para conhecer o histórico escolar do aluno. Podemos trabalhar também outro eixo, né? O eixo das condições de vida, sobre seu trabalho, sobre sua renda, sobre moradia, saúde. Podemos trabalhar outro eixo, motivações e expectativas, saber quais são os seus sonhos e planos para o futuro. Outro eixo é relações com a escola, como está relação com o professor, com os colegas. Outro é condições para aprender. E outro eixo é participação e voz. Então, são alguns eixos aí que podemos trabalhar na realização prática, na pesquisa de campo, para estudar a realidade dos nossos alunos da EJA. Para fazer a pesquisa de campo, é bom nós ter o material, né, adequado para fazer esses mapeamentos. Né? As fichas de matrículas são encontradas na escola que podem ser utilizadas. Podemos conversar com a associação de moradores, agentes comunitários, para conhecer mais ainda aquele ambiente que o aluno faz parte. Então, isso também é muito interessante. Uma metodologia para estudar a realidade, que são várias, uma metodologia é as entrevistas. Entrevistar alunos da EJA é uma estratégia eficaz para compreender suas trajetórias de vida, motivações, desafios e expectativa. O processo começa com a definição dos objetivos e da amostra. Em seguida, elabora-se um roteiro com perguntas abertas que aborde temas como história escolar, motivos para o retorno aos estudos, dificuldades enfrentadas no cotidiano e sonhos pessoais e profissionais. A entrevista deve ocorrer em um ambiente acolhedor, com escuta ativa e respeito à privacidade. Após a coleta, os dados são analisados qualitativamente, buscando identificar padrões, temas recorrentes e singularidades. Os resultados podem ser apresentados em forma de relatos temáticos e estudos de casos ou perfis comparativos. Esse método permite dar voz aos estudantes, valorizando suas experiências e contribuindo para a melhoria das práticas educacionais na EJA. Então, essa é uma das formas para estudar a realidade do aluno, utilizando-se entrevistas. Também temos outras formas aqui. Então, vamos lá. Observação participante. Participar ativamente de eventos ou de espaços comunitários, oferecendo um olhar interno sobre as suas práticas culturais, sociais e políticas do território. Então, outra forma de estudar a realidade do aluno é através da observação. Observar a área geográfica que ele mora, as práticas culturais, as práticas sociais, as práticas políticas, as práticas religiosas. Também, através de mapas, que são representações visuais feitas pelos próprios participantes para descrever o território onde vive, onde circulam e onde atuam. Outra forma é através da história oral. A história oral recupera narrativas esquecidas, afirmando o direito de todos à memória e à história. Importante também. Através das cartas pedagógicas, o aluno pode escrever uma carta pedagógica mostrando a sua vida, no ambiente que mora,
suas dificuldades, seus anseios, seus planos. Outra forma é através de fotografias. Outra forma é através de filmagens, também muito importante. E outra forma é através de jornais e periódicos, né? Consulta jornais locais, blogs, páginas da web, redes sociais, que permite entender como a história do território é narrada na mídia, além de identificar pautas de interesses da comunidade. Então, aqui nós temos algumas formas de conhecer a realidade. É através de entrevistas, através da observação participante, através de mapas, através de história contada pelos alunos, através das cartas pedagógicas, através de fotografia, através de filmagem e através de jornais pedagógicos. Então, aqui nós encontramos aqui praticamente 8 maneiras de estudarmos a realidade do aluno e termos umas condições de ministrar o conteúdo de forma que venha contemplar a realidade, o conhecimento e os saberes do aluno. Após essa análise, após esse estudo, ele será socializado, né? Elege uma equipe que organiza os dados da pesquisa, define critérios coletivos para análise de dados, categoriza os dados e apresenta para a comunidade investigada os resultados, para que se encontre neles. Isso é muito importante. Após realizar esse trabalho, se faz necessário a apresentação. Temos aqui alguns vídeos, né? Vamos ouvir esses vídeos. Aqui é a professora Fernanda Paulo. Vou trazer algumas possibilidades para trabalhar com pesquisas participativas. Esse vídeo é a sequência do material sobre metodologia da educação popular e a escuta das músicas temáticas e pedagógicas, na roda de conversa, e critérios e princípios da educação popular. Não deixem de escutar estas músicas, pois elas dialogam com o tema da nossa aula. Diagnósticos participativos. Educação de jovens e adultos. Professores de educação de jovens e adultos podem realizar grupos de discussão em que os alunos compartilham desafios enfrentados em suas comunidades. Por exemplo, alunos da zona rural podem identificar questões como acesso à água potável ou transporte escolar. Após a identificação dos problemas, a turma pode sugerir soluções e planejar ações colaborativas, tornando o aprendizado mais significativo e aplicável à realidade local. Investigação-ação. Ensino fundamental. Em uma turma de ciências, alunos do ensino fundamental podem investigar o impacto ambiental da agricultura local. O professor pode organizar visitas a propriedades da região para observar práticas agrícolas, coletar dados e propor soluções sustentáveis. Os alunos podem plantar uma horta na escola aplicando técnicas de preservação do solo aprendidas, refletindo posteriormente sobre os resultados. Sistematização de experiências. Ensino médio. Após um projeto de pesquisa sobre biodiversidade, os alunos podem reunir suas observações sobre a fauna e flora local. O professor os orienta na organização dos dados, criando um relatório sobre a biodiversidade da região mediante a experiência coletiva de pesquisa sobre biodiversidade. Esse material deve ser compartilhado com a comunidade, reforçando o aprendizado e mostrando a relevância dos conhecimentos adquiridos para a preservação ambiental local. Recuperação coletiva de história e memória. Ensino fundamental, anos finais. Professores de história podem organizar uma exposição com fotos e objetos trazidos pelos alunos que representem a história de suas famílias e comunidades. Esse projeto permite que os alunos aprendam sobre a história local e compartilhem essas experiências com a escola,
valorizando a memória coletiva e fortalecendo o vínculo com suas origens. Posteriormente, produzem uma cartilha sobre os resultados da atividade. Aqui é a professora Fernanda Paulo. Vou trazer algumas possibilidades para trabalhar com pesquisas participativas. Esse vídeo é a sequência do material sobre metodologia da educação popular e a escuta das músicas temáticas e pedagógicas. Aqui é a professora Fernanda Paulo. Vou trazer algumas possibilidades para trabalhar com pesquisas participativas. Esse vídeo é a sequência do material sobre metodologia da educação popular e a escuta das músicas temáticas e pedagógicas. Na roda de conversa e critérios e princípios da educação popular. Não deixem de escutar estas músicas, pois elas dialogam com o tema da nossa aula. Olá, sou a professora Fernanda Paulo. Hoje abordaremos conceitos essenciais do livro A Sistematização de Experiências, Prática e Teoria para Outros Mundos Possíveis de Oscar Hara, 2012. O objetivo desta aula é entender o processo de sistematização de experiências como uma metodologia transformadora que vai além da simples organização de dados ou descrição de experiências. A sistematização é aqui apresentada como um caminho crítico e reflexivo que nos permite aprender com as vivências, identificar seus elementos centrais, explorar suas relações e, assim, aprimorar práticas futuras. Esse entendimento nos levará a compreender como a sistematização pode ser uma ferramenta política de análise e produção de novos conhecimentos, promovendo uma educação voltada para a emancipação e para a construção de alternativas de transformação social. Oscar Hara nos diz que a sistematização de experiências encontrou na educação popular um terreno fértil para seu desenvolvimento. Isso se deu porque a educação popular valorizava a reflexão crítica sobre a prática, buscava a produção de conhecimento a partir da experiência e enfatizava a participação dos sujeitos no processo educativo. Um material potente para nós que estudamos e pesquisamos a educação popular. Este livro aborda a sistematização de experiências, um conceito em construção que visa interpretar criticamente uma ou mais experiências para extrair aprendizados e orientar ações futuras. O autor argumenta que, apesar de diversas definições, a sistematização não se resume à mera organização de dados, mas sim a um processo mais complexo de reflexão sobre a lógica e o sentido das experiências. No entanto, o que é sistematização de experiências? Sistematizar experiências é um processo que envolve 1. Reflexão individual e coletiva sobre uma prática realizada. Segunda, reconstrução organizada do ocorrido, com um olhar crítico. Terceira, produção de novos conhecimentos. Oscar Hara destaca que a sistematização valoriza os saberes dos sujeitos das experiências, recuperando suas interpretações, intuições e aspirações. Através da sistematização, busca-se compreender a dinâmica das experiências, identificando seus elementos, relações e tensões. Mas como fazer a sistematização? O livro propõe uma metodologia em 5 tempos. 1. Ponto de partida, a experiência. É fundamental ter participado da experiência e contar com registros dela, como atas de reuniões, relatórios, fotografias, etc. Segunda, formular um plano de sistematização. Definir o objetivo da sistematização. Para que sistematizar? Delimitar o objeto a ser sistematizado, qual experiência? Precisar um eixo de sistematização. Quais aspectos centrais? Identificar as fontes de informação. Planejar o procedimento, como e quando. Terceira, recuperação do processo vivido. Reconstruir a história da experiência, organizando a informação cronologicamente. Ordenar e classificar a informação de acordo com o eixo de sistematização. Quarta, reflexões de fundo. Analisar e sintetizar a informação buscando responder à pergunta: por que ocorreu o que ocorreu? Realizar uma interpretação crítica considerando as relações entre os elementos da experiência. Quinto, pontos de chegada. Formular conclusões, recomendações e propostas para transformar a prática.
definir uma estratégia para comunicar as aprendizagens, elaborando relatórios, materiais audiovisuais, etc. Também encontramos no livro algumas orientações importantes para sistematizarmos nossas experiências. Aqui vou mencionar algumas. 1. Condições pessoais. A sistematização exige rigorosidade metódica e capacidade de abstração. Segunda, condições institucionais. É preciso haver coerência entre a sistematização e a dinâmica da instituição, definindo um sistema que a articule com o planejamento, acompanhamento e avaliação. O livro aborda a relação da sistematização com a pesquisa e a avaliação, destacando que, embora sejam irmãs de uma mesma família, possuem particularidades. A pesquisa busca gerar conhecimentos gerais, enquanto a sistematização foca no aprendizado a partir de experiências específicas. A avaliação julga o cumprimento de um projeto, enquanto a sistematização busca compreender o processo da experiência. Oscar Hara enfatiza a importância da complementaridade entre esses processos, buscando uma convergência para a transformação da realidade. O livro de Oscar Hara oferece uma abordagem completa sobre a sistematização de experiências, apresentando conceitos, metodologia, exemplos práticos e ferramentas. A obra destaca a importância da sistematização para a produção de conhecimento, a melhoria das práticas e o fortalecimento da identidade coletiva, contribuindo para a construção de outros mundos possíveis. Esse processo nos inspira a transformar nossas práticas educacionais e sociais, alinhando-as com um horizonte de outros mundos possíveis a partir das metodologias participativas. Olá, sou a professora. Olá, hoje apresento uma proposta de atividade com base na metodologia da educação popular. Proposta de intervenção educativa, palavra geradora. Aqui ninguém valoriza a nossa experiência. Tema gerador: saberes populares e a construção de comunidades sustentáveis. Pergunta problematizadora: como podemos valorizar e resgatar os saberes e experiências da comunidade para promover a segurança alimentar e fortalecer nossa autonomia? Ideia força. A valorização dos saberes populares e a ação coletiva são caminhos para transformar a realidade e garantir o direito à alimentação saudável e sustentável. Projeto interdisciplinar: Horta Comunitária e os Saberes Populares. Contexto: comunidade urbana com pouco acesso a alimentos frescos e saudáveis, e com um histórico de desvalorização dos saberes tradicionais. Público-alvo: atividade com moradores da comunidade, em especial jovens e adultos. Objetivos: promover diálogos sobre a segurança alimentar e a alimentação saudável por meio do cultivo de uma horta comunitária. Resgatar e valorizar os saberes populares relacionados à agricultura e à alimentação. Fortalecer a organização comunitária e a participação cidadã. Metodologia: primeiro diagnóstico, participativo, realização de rodas de conversa e mapeamento dos recursos e desafios da comunidade relacionados à alimentação. Segunda pesquisa: participante. Busca de informações sobre técnicas de agricultura urbana e plantas medicinais, a partir dos saberes dos moradores e de outras fontes. Terceiro: círculos de cultura, debates sobre temas como agroecologia, alimentação saudável, direitos à terra e à água e soberania alimentar. Quarta, oficinas práticas: aprendizagem de técnicas de cultivo, compostagem, manejo de pragas e doenças e preparo de alimentos saudáveis. Quinta, construção da horta comunitária. Implementação da horta em um espaço coletivo com a participação dos moradores na escolha das espécies e no cuidado do plantio. Sexta, sistematização da experiência. Registro do processo em fotos, vídeos e relatos, análise dos resultados e desafios e elaboração de um relatório final. 7. Cartas pedagógicas. Troca de experiências e reflexões entre os participantes por meio de cartas, valorizando a escrita como instrumento de aprendizagem. Oitava, mobilização comunitária. Organização de eventos, feiras e atividades para divulgar a iniciativa e mobilizar a comunidade em torno da horta.
Nona investigação-ação. Monitoramento da produção da horta, avaliação do impacto na comunidade e implementação de melhorias contínuas. Conteúdo. A proposta de intervenção educativa. Horta comunitária e os saberes populares pode integrar conteúdos de diversas áreas do ensino médio de maneira interdisciplinar, promovendo aprendizagens significativas. Na área de ciências da natureza, por exemplo, os estudantes podem estudar a composição do solo, ciclos biogeoquímicos e processos de compostagem, relacionando esses conceitos à prática da agricultura urbana. O cultivo de plantas medicinais permite explorar temas de biologia, como botânica e farmacologia básica. Além disso, no contexto das oficinas práticas, os alunos podem aplicar princípios da química no preparo de soluções naturais para controle de pragas, aprofundando-se em reações químicas e substâncias orgânicas. A matemática também é mobilizada ao calcular áreas para o plantio, proporções de nutrientes no solo e estimativas de colheita. Na área de ciências humanas, os círculos de cultura e debates abordam a história e geografia da agroecologia, discutindo a relação entre agricultura, uso da terra e direitos à água no contexto brasileiro. Os direitos humanos e a soberania alimentar podem ser explorados em filosofia e sociologia, conectando os estudantes às questões éticas e políticas relacionadas à alimentação saudável e ao meio ambiente. Já em linguagens, as cartas pedagógicas e relatos promovem práticas de escrita reflexiva e argumentativa, enquanto as feiras e eventos são oportunidades para desenvolver habilidades comunicativas. O registro do processo em fotos e vídeos pode ser trabalhado em arte e multimídia, integrando criatividade ao projeto. Assim, a horta comunitária se torna um espaço vivo de aprendizado, mobilizando saberes interdisciplinares para transformar a realidade local. Resultados esperados. Primeiro, maior acesso a alimentos frescos e saudáveis na comunidade. Segunda, valorização dos saberes populares e da cultura local. Terceiro, fortalecimento dos laços comunitários e do sentimento de pertencimento. Quarto, desenvolvimento de habilidades práticas e conhecimentos sobre agricultura urbana e alimentação saudável. Quinto, empoderamento dos moradores para a ação coletiva e a transformação social. Recursos: espaço para a horta comunitária. Ferramentas e insumos para o cultivo. Materiais para as oficinas e atividades. Facilitadores com experiência em educação popular e agroecologia. Avaliação: acompanhamento e registro das atividades. Realização de rodas de conversa.